aí a gente precisa lembrar, na verdade, o que é que faz um gerente mesmo? Vocês lembram, né? Eu sempre falo aqui em gerente para a gente determinar um ponto específico para você organizar o seu plano, né? A direção da sua mudança, do seu crescimento de carreira. Mas é claro que antes disso você pode ter outras posições de liderança que estejam na sua mira. Afinal de contas, eu falo que você pode ser gerente mesmo que ainda não esteja num cargo de liderança. Então, possivelmente, o seu primeiro ponto de parada, o seu primeiro ponto de treinamento e de prática vai ser um cargo de liderança, não exatamente com o nome de gerente. Mas enfim, vamos lá entender que nessa posição de liderança, nessa posição de gerente, o gerente, ele gerencia uma equipe, uma empresa, se for pequena, ele gerencia um departamento, ele gerencia atividades que acontecem ali, que foram determinadas pela empresa. Lembra sempre disso, não esquece não. Quando a gente vai trabalhar, existe um senso muito de esperar coisas da empresa que não necessariamente a empresa pode nos dar, gente. É uma relação comercial, uma relação de emprego é assim, a gente entra com o nosso trabalho e a empresa nos remunera pelo trabalho que a gente presta e que ela precisa para atingir os resultados dela. Então não existe outra forma de dizer, claro que cada empresa cria a sua forma de gerenciar tudo isso, mas não tem como dizer que as coisas vão ser cuidadas por todas as empresas e a minha carreira e tudo mais. Não, não vai ser. Então no cargo de gerente ele recebe a demanda da empresa, ele recebe a direção da empresa de como ele deve entregar os resultados dele enquanto responsável por aquela equipe que ele vai ter. Então, sim, parte desse trabalho quer dizer que gerenciando pessoas, ele precisa direcionar o trabalho dessas pessoas. O que é direcionar o trabalho? É dizer o que cada um deve fazer, é dizer em que prazo cada um deve cumprir, é acompanhar se aquilo está sendo feito de verdade. Então, tem várias tarefas ligadas ao dia a dia do trabalho do gerente que tem relação sim com a entrega das pessoas que trabalham naquela equipe. E aí, isso de ser mandão ou não ser mandão tem sempre dois pontos de vista muito interessantes. Primeiro, sim, a pessoa pode não ter sido preparada o suficiente, pode não ter uma parte tão controlada a esse respeito no sentido da liderança em si, e na hora de falar, de tom de voz, no jeito de se comportar, pode parecer que ela manda mais do que na verdade está dando uma tarefa para ser feito. Então parece que aquilo é só uma ordem, sabe? Descabida de outras coisas. Mas lembre-se, a ordem precisa ser dada, porque ela recebeu, essa pessoa recebeu uma tarefa da empresa para ser cuidada, né? Recebeu essa equipe para ser cuidada. Então, sim, ele precisa colocar ordem naquele lugar. Ele e o cargo, tá? Vocês sabem que eu sempre falo desse jeito. Então, não importa quem está ocupando o cargo nesse momento. E aí, lembrando que o gerente precisa fazer tudo isso, ele precisa, sim, liderar as pessoas e, às vezes, mandar, que é o termo que a pessoa usou aqui. O outro ponto de vista é o ponto de vista do funcionário não tão bem preparado. Às vezes não é o gestor que não está preparado, às vezes é o funcionário que vem nessa vibe de acreditar que a empresa é que vai fazer tudo por ele, que a empresa é que deve fazer todas as coisas, que se ele está ali todos os dias só fazendo o básico já tá bom, tá tudo certo. E aí quando ele recebe uma demanda, uma cobrança, alguma coisa do gestor dele, do gerente, do coordenador, do supervisor, enfim, qualquer que seja o nome dessa posição de liderança, ele logo encara aquilo do tipo, olá, já veio aqui mandar eu fazer uma coisa diferente. Quem nunca escutou isso ou quem nunca passou por isso na vida? A grande transformação acontece quando a gente passa a entender qual é a nossa função, que é o que eu falo isso aqui para você direto. Não deixe que ninguém cuide da sua carreira por você. Então é você que tem que entender qual é o seu trabalho, como é que você desempenha e a partir dali decidir se você quer galgar outros lugares, outros patamares na sua carreira. Decidindo isso e se entendendo, o próximo passo é entender qual é exatamente a função do seu gerente, do seu líder.
Se ele tem que cuidar de tudo isso, se ele tem que cuidar de todos os processos, se ele tem que garantir que tudo isso funcione muito bem, é preciso entender, é necessário entender que ele está ali só para mandar nas coisas, ou é necessário entender que ele tem toda aquela responsabilidade de cuidar de todas essas coisas? Então, acho que são esses dois pontos que normalmente a gente vê com mais discrepância, né? Que é o ponto de vista do gerente, do próprio gerente e do funcionário que está ali. Então, cria-se essa imagem, olhando por esses dois lados, de que a gente precisa saber mandar para estar nesse cargo. E assim, agora vamos falar. Precisa mandar? A gente precisa saber que vamos precisar liderar processos e pessoas. Então, sim, ordem para as coisas nós temos que dar. O tom de responsabilidade, de prazo, de cumprimento total, quem dá é o gestor, é ele que está puxando o barco, ele que precisa dar esse tom. Então, sim, a gente precisa colocar ordem na casa, a gente precisa colocar ordem no trabalho, porque o resultado, no final das contas, é aquele conjunto de atividades que vão ser feitas todos os dias. E quem vai prestar conta disso? É o gerente do departamento. Então, aqui já começa, inclusive, a ficar mais claro para você que quer essa posição de gerente, como é que as coisas funcionam. Então, pelo que você vai ser cobrado? Então, como é que você cobra isso das outras pessoas? Olha lá, a cobrança é a outra forma da gente encarar o mandar, o dar ordem. Então, ela pode vir de várias formas, em forma de cobrança, em forma de ordem, em forma de pedido. E isso vai acontecer sempre, porque daí faz parte do escopo de trabalho.